sabedoria. Diga sabedoria. Então, que ligação tem o temor do Senhor com a sabedoria? O que Deus quer nos falar, amados? O que é que Deus quer nos ensinar ainda neste final de ano? Porque, amado, ainda tem muita coisa para acontecer até o final do ano, amém? Até o dia 31 de dezembro tem muita coisa. Diga, eu recebo. Amém. Vamos ler a palavra? Olha, nós vamos ler Provérbios 2, de 1 a 22. Abra a sua Bíblia aí para você acompanhar, porque são muitos versículos, mas eu quero que você preste bastante atenção nessa passagem toda do que Deus tem para nos falar. Diz: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. Então veja que já começa com uma condição: se, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento. Próximo. E se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria. Diga, o Senhor dá sabedoria. E da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para quem? Para qualquer pessoa? Não, diga para os retos. É escudo para os que caminham na sinceridade, guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. E ele diz: então entenderás justiça, juízo e equidade e todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Veja, amado, que o conhecimento que vem de Deus é agradável à alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará. Para quê? Tem uma finalidade: para te livrar do caminho do mal. Olha porque nós devemos ser sábios no Senhor: para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas. Amado, quando nós somos sábios em Deus, nós nos livramos do homem perverso. Ele vem com conversinha afiada e a gente foge. Para livrar do que mais? Dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de fazer o mal, folgam com as perversidades dos maus, seguem veredas tortuosas e se desviam dos seus caminhos, para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira, que lisonjeia com palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança com Deus. Olha só, amado, o que acontece com esta mulher adúltera: se esquece da aliança com Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para o reino das sombras da morte. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Presta atenção, amado. Nós temos que prestar atenção com quem nós temos andado. Versículo 20: assim andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra. Os retos, os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados da terra, e os aleivosos, os enganadores, serão dela desarraigados. Amado, veja o que a sabedoria de Deus nos traz: grande galardão, grande recompensa, direção. Diga graças a Deus por isso. Feche os seus olhos, amado. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigada, Jesus querido, por esta noite bendita. Obrigada, Pai, por este tema tão precioso que temos tratado aqui sobre o temor do Senhor. E nós sabemos e temos entendido que o temor do Senhor vem antes de tudo na nossa vida. Obrigada por este entendimento, obrigada por este crescimento, obrigada porque nós estamos avançando neste conhecimento que vem de Ti, Senhor, para nós alcançarmos coisas novas, coisas maravilhosas, Senhor, para que nós realmente possamos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigada porque aqui há um povo temente a Deus, obediente, que Te serve em espírito e em verdade, Senhor, que Te busca, Senhor, em primeiro lugar.
Estamos aqui buscando a sua vontade nesta noite, Senhor, para que possamos agradar o coração de Deus. Ó Senhor, que os nossos ouvidos estejam abertos agora, que a nossa boa terra esteja preparada para receber esta semente preciosa, que vai germinar e vai dar grandes frutos na nossa vida. Em nome de Jesus, diga amém. Aleluia. Glórias a Deus. Meus irmãos amados, herdeiros de Deus, boas sementes sobre esta terra, abençoados com toda a sorte de bênçãos. Eu começo essa mensagem com uma afirmação bíblica profunda, amado, e muito oportuna a respeito do temor do Senhor. Veja, coloca para mim. O temor do Senhor, presta atenção, olha, o temor do Senhor é o pré-requisito para a obediência. E é o acompanhamento do amor. Vamos entender isso que Deus tem para nós nesta noite. Talvez alguns ainda não se deram conta, amados, da importância desse tema, dessa doutrina, desse conhecimento, dessa revelação sobre o temor do Senhor. E todos nós queremos ser obedientes, todos nós queremos fazer a vontade de Deus, porque nós somos filhos. Diga, eu sou filho. Somos filhos. E o que é que nos faz obedecer a Deus? O que é que nos faz? Nós temos aprendido aqui. O temor do Senhor. É isso que nos faz obedecer a Deus. Então, sem o temor do Senhor, eu não consigo naturalmente obedecer a Deus. A obediência seria uma coisa imposta, uma coisa obrigatória, tipo um legalismo, se eu não tiver esse temor do Senhor. Então, a obediência de um filho de Deus para com um pai de amor bondoso é espontânea. Diga, é espontânea. Diga, é prazerosa. Diga, é voluntária. É assim a obediência de um filho, amado. Mas para que ela seja desta forma, existe um pré-requisito. Qual é esse pré-requisito? Temor do Senhor. E o temor do Senhor, ele também é o acompanhamento do amor. E isso significa que falar em amor sem temor é conversa fiada, amado, é balé. Quando alguém diz, eu amo a Deus. Amo a Deus, mas está fazendo o quê? Não vem para a igreja, não assiste culto, não serve a Deus, não louva a Deus, não levanta a mão nem para nada, não bate palma. Amado, que amor é esse? Então, quando uma pessoa diz que ama a Deus, mas não teme a Deus, isso não tem sentido. Não tem sentido, amado. Porque tem gente que eu já ouvi falar assim, eu amo a Deus do meu jeito. Amado, Deus não quer que você ame a Deus do seu jeito. Nós temos que amar a Deus do jeito que agrada o coração dele. E como que é? Temendo ao Senhor. Não adianta a pessoa dizer, eu amo a Deus, mas está longe do corpo. Eu sou crente. Vai lá para algum lugar e você, eu sou crente. Crente, mas não vem para a igreja, não dizima, não serve, não louva, não está inserido no corpo. Que crente é esse, amado? Porque hoje em dia é muito, eu sou crente não praticante. Já ouviu isso? Igual os católicos dizem, eu sou católico não praticante. Não existe isso, amado. Crente não praticante? Como assim? É pior. Então, amados, olha, o verdadeiro amor, que é aquele de 1 Coríntios, aquele amor que tudo suporta, tudo crê, tudo espera, que não arde em ciúmes, não se ufana, quer dizer, não se vangloria, não se ensoberbece. Esse amor que é apregoado, que é exigido, que é requerido, ele tem um acompanhante que se chama, diga, temor do Senhor. Temor. Então não adianta dizer, eu amo a Deus, mas não teme a Deus. Não ama a Deus, não ama. Eu amo a Deus, mas não obedece a Deus. Não tem como. Tudo anda junto. Então não existe amor sem temor. Não existe
tudo, nós temos aprendido aqui. Eu quero servir a Deus, tem que temer ao Senhor antes. Eu quero louvar, tem que ter temor. Eu quero qualquer coisa que nós queiramos fazer, amado, para Deus, antes de tudo, ou antes de qualquer coisa, nós devemos temer ao Senhor. Então, como eles são inseparáveis, amor, temor, obediência, nós temos que ir para a Bíblia Sagrada e entender melhor essas coisas, porque, amado, é muito bom a gente vir aqui para a igreja e falar de amor. Sabe que tem gente que só gosta de falar do amor, né, na igreja, porque o amor cobre multidão de pecados. Amados, claro que nós queremos falar do amor de Jesus. Todos nós precisamos ser amados. Todos nós somos dotados do dom do amor. Então, temer ao Senhor, amar ao Senhor, são coisas inseparáveis. Um completa o outro. Então, nós temos visto toda a Bíblia Sagrada permeada dessas admoestações a respeito do temor do Senhor. Vamos ver aqui alguns versículos. Nós já vimos, inclusive, em outros cultos, mas vamos relembrar alguns. Provérbios 1,7 diz o quê? O temor do Senhor é o princípio do quê? Da sabedoria. Do saber, amém? Da sabedoria. Mas o que os loucos fazem? Desprezam a sabedoria e o ensino. Então, o temor do Senhor é o princípio do saber. Não é o saber da escola, o saber secular, o saber cultural. Não, é o saber divino. Diga, o saber divino. Mas o que acontece com os loucos? Eles desprezam esta sabedoria que vem do alto e o ensino. É por isso que muitas pessoas não vêm aos cultos. É por isso que muitas pessoas estão fora da igreja, amados. São pessoas que desprezam o ensino de Deus. Logo a Bíblia chama do quê? De loucos. O que elas dizem? Não, deixa que eu faço do meu jeito. Eu me basto. Eu não preciso de igreja. Tem gente que já está nesse nível. Não, deixa eu curtir minha vida agora, bispo, quando eu for mais velho, eu vou para Deus. Provérbios 31:30 diz o que? Enganosa é a graça, né? Não é a graça de Deus, né? A graça humana, beleza, o exterior. E vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então a mulher, ela quer ser amada, quer ser admirada, quer ser exaltada em qualquer nível. Dentro da família ou na vida secular. Mas nós mulheres precisamos entender que há um pré-requisito que se chama, vamos falar de novo? Diga, temor do Senhor. Eclesiastes 12:13 diz: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem, toda mulher, né? Todo ser humano. Mano, é um dever, é um pré-requisito. Temer a Deus é um pré-requisito para qualquer coisa que nós formos fazer, amados. Qualquer coisa. 1 Pedro 3:1 diz: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, presta atenção, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o que? O vosso honesto comportamento cheio de temor. Igreja amada, há muitos maridos que ainda não estão na obra de Deus, nos caminhos do Senhor. Por quê? Porque as suas esposas não têm comportamentos cheios de temor, de honestidade, de sabedoria. Uma mulher sábia edifica o seu lar, mas a tola, o que a Bíblia diz? Destrói. Destrói casamento, destrói filhos, união, unidade dentro de casa, destrói relacionamentos, amizades, patrimônio. Mas uma mulher que teme ao Senhor, que tem um comportamento sábio, honesto, o que acontece? Muitos maridos são atraídos por essas mulheres que temem a Deus.
Eles olham para suas esposas, opa, minha esposa é temente a Deus, ela tem o temor do Senhor, ela é obediente, ela está sempre lá, tem alguma coisa de bom. Eles são atraídos por esse temor que eles observam na vida das mulheres. Então, amados, rejeitar esse respeito profundo que inspira obediência é preferir escolher o próprio caminho e desviar-se do caminho de Deus. Muitos não estão na igreja porque preferiram o quê? Seguir seus próprios caminhos. Então, amado, não escolha o seu próprio caminho. Escolha o caminho de Deus. Isso é temer ao Senhor. E os resultados prometidos a quem teme ao Senhor são o quê? Bondade, riqueza, honra, prazer na vida, satisfação. Há galardão. Salmos 31:19 diz: como é grande a tua bondade que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens para com os que em ti se refugiam. Então, amados, quem teme a Deus experimenta a bondade de Deus. Então nós temos que nos lembrar: eu quero experimentar a bondade de Deus, eu tenho que temer ao Senhor, porque temer ao Senhor vem antes de tudo. Vamos dizer isso juntos? Diga: temer ao Senhor vem antes de tudo. Salmo 112:1 diz: aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos, né? Tem alegria em cumprir os mandamentos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Então, quem teme ao Senhor terá prosperidade na sua vida, terá riqueza, a justiça vai permanecer para sempre. Salmo 103:17 diz: mas a misericórdia do Senhor é como? De eternidade em eternidade. Sobre quem? Sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Então veja, amados, que os tementes já têm justiça para os seus filhos, para a sua geração, para os seus descendentes. Graças a Deus por isso. Salmos 34:7 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor de qualquer pessoa e os livra. É isso? O anjo do Senhor acampa-se ao redor de quem? Dos que o temem e os livra. Então, quando alguém diz, né, chega pra gente, a pessoa está fora da igreja: mas aconteceu o pior na minha vida. Ué, o anjo, ele vai livrar quem teme a Deus. Quem vive lá no balaio de gato, amado, não tem como o anjo livrar. Então recebe aí na sua vida livramentos angelicais. Recebe aí que os anjos vão guardar a tua entrada, a tua saída, onde você estiver, amado. Os anjos estarão ministrando em seu favor, em nome de Jesus. Amém? Versículo 9 diz: temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Então, se há coisas faltando na vida de alguém, a saúde, a parte financeira, tem alguma coisa faltando na vida de alguém, amado, é porque não está temendo. Porque a Bíblia diz: nada falta aos que temem ao Senhor. Então recebe aí em nome de Jesus a provisão total na sua vida, amado, na sua casa, na sua família, na nossa igreja, em nome de Jesus. Então, amados, as nossas escolhas e as nossas decisões são extremamente importantes. Das nossas escolhas, das nossas decisões, depende do nosso futuro. Então, o dia de amanhã, o depois, o ano que vem, né? Daqui 5, 10 anos, o resto da nossa existência depende das escolhas que nós fazemos hoje. Diga hoje. Hoje. Então nós precisamos ser sábios para entender que não há sabedoria sem temor. Quando alguém se diz muito sábio,
nós já entendemos que essa pessoa não tem sabedoria nenhuma. Porque o sábio, ele não precisa ficar colocando no trombone que ele é sábio. Pelo contrário, o sábio, ele é não precisa falar. Provérbios 2:1 diz: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria no teu ouvido, e para inclinares o coração no entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz. O que é que nós vimos aqui? 3 condições. Primeiro, se aceitares as minhas palavras. Então nós temos que aceitar a palavra do Senhor. Não adianta falar, não, isso aqui deixa comigo. Se clamares por inteligência, se buscares a sabedoria. São condições que Deus nos dá. Então, amado, precisa aceitar o que Deus está dizendo e não lutar contra Deus. Não faça isso, amado, não lute contra Deus. Mas, bispo, é que eu quero fazer isso, eu já orei, e para mim é isso aqui. Amado, não lute contra Deus. Se Deus falou não, é não. Aí, às vezes, tem pessoas que têm mania, que querem dar um jeitinho, e ela vai dar uma viravolta ali, porque ela quer dar um jeito para que aquilo aconteça. Amado, não lute contra Deus. Então ele diz, primeiro você aceita as palavras, depois você clama por inteligência e você busca sabedoria. Amém? Então, amado, não nos interessa a sabedoria externa. Lógico que nós temos que estudar, nos capacitar, né? Fazer faculdade, pós-graduação, mas a sabedoria divina é a melhor. Então nós somos instruídos a fazer a nossa parte, amados, na busca da sabedoria. Para quê? Para que a gente possa colher os maiores resultados prometidos. Deus concede sabedoria como um presente para nós. Nós temos que entender isso. Diga, sabedoria é um presente de Deus. Amado, então é um galardão. Ele concede essa sabedoria como um presente para quem busca sabedoria. E a Bíblia diz que ele ainda acrescenta o quê? Entendimento e conhecimento. Então, a sabedoria só vem com o temor do Senhor. E o temor do Senhor consiste na obediência, que na verdade é um investimento para a vida toda. Então, todos os dias nós temos que investir em sabedoria, no temor do Senhor, todo dia. Por exemplo, amados, há pessoas que nasceram em berço evangélico. Com certeza todos nós aqui conhecemos pessoas. Inclusive há pessoas até que se gabam, né? Eu nasci em berço evangélico. Eu nasci em berço evangélico. Amém, glórias a Deus. Mas há pessoas, amados, nasceram em berço evangélico, cresceram na palavra, mas chega uma altura da vida lá, o que acontece? Se perdem no mundo. E aí as coisas do mundo atraem mais do que o próprio Deus, do que as coisas de Deus. Por isso, amado, nós estamos dizendo que o temor do Senhor é um investimento para a vida toda. Nós temos que investir nisso durante toda a nossa vida. Sabedoria, viver esta sabedoria e temor do Senhor. Então, amado, não há sabedoria sem temor. Aliás, o princípio da sabedoria é o temor. Então, às vezes há pessoas que dizem, as pessoas não estão na igreja, mas dizem que são crentes. Eu não estou na igreja. Não. Amado, não tem conhecimento, não tem sabedoria, não é nem convertido uma pessoa dessa. A pessoa está se enganando. Está se enganando. Provérbios 9:10 diz o quê? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Então o santo aqui é Jesus. Quem conhece
Jesus é prudente, mas o conhecimento está ligado ao quê? Ao temor. Então, o temor é o princípio da sabedoria. Porque, amado, voltando ali, né, quando a pessoa diz, eu sou crente. O crente de verdade, ele pertence ao corpo. O crente de verdade, ele faz parte de uma família espiritual. O crente de verdade, ele está presente. Então não adianta dizer, eu sou crente, mas não pertencer. Então não é. Então está convencido de alguma coisa, mas não está nem convertido. Então vamos entender essa sabedoria. Diz lá, sabedoria é o processo de discernimento no qual as escolhas são balanceadas e as alternativas julgadas. Então o que é sabedoria, amado? É um processo de discernimento. Amado, você tem todos os dias escolhas para fazer, decisões a tomar, algumas pequenas e algumas grandes. Coisas que envolvem o seu café da manhã, você vai decidir ali o que você vai comer, a roupa que você vai vestir, ou se você pega um caminho ou outro. Mas existem decisões e escolhas que vão influenciar todo o resto da nossa existência. Então nós temos que ter cuidado, amado. Então sabedoria é quando você tem esse discernimento, presta atenção. Sabedoria é quando você tem esse discernimento e você escolhe baseado no pré-requisito. Qual é o pré-requisito? O temor do Senhor. Lembra-se sempre, amado. Pré-requisito qual é? Temor do Senhor. Porque eu posso escolher. Eu posso ter uma escolha correta e uma escolha errada. Eu posso discernir que essa está correta e que essa está errada. Eu até posso discernir. Mas na hora de eu escolher, amado, vamos prestar atenção. Se eu não tiver o pré-requisito, que é o temor do Senhor, eu posso acabar escolhendo errado. Por isso eu tenho que ter essa sabedoria que vem do Senhor, esse temor do Senhor. E se eu escolher errado, amado, eu vou ter o quê? Consequências que não vão ser muito agradáveis. Então, para o temente, escolhas sempre devem ser feitas em sintonias com os princípios e desígnios de Deus. Então, amados, você tem que pensar sempre assim: estou fazendo uma coisa, estou escolhendo alguma coisa, Deus está nisso? Para você entender se é de Deus ou não. Quando você estiver fazendo alguma coisa, for comprar alguma coisa, for escolher alguma coisa, ter uma decisão a tomar, Deus está nisso? Nós temos que pensar. Porque não é assim, olha, bispa, eu estou orando por isso, sabe? Estou orando. E agora eu vou escolher, Unidune, Te, Salamé, Minguê, o escolhido foi você. É assim que nós temos que escolher? Não, amado. Você tem que julgar, ponderar as alternativas, balancear tudo, e isso tudo em linha com os propósitos e com os desígnios de Deus, amados. E o apóstolo Paulo diz o quê? Julgai todas as coisas, e o que eu retenho? O que é bom. As escolhas também, amado. Julgue as escolhas. Julgue as alternativas. Julgue as consequências das escolhas. Você faz uma escolha, tá bom, eu vou escolher isso aqui. Se eu escolher isso aqui, a consequência vai ser essa. Será que essa consequência vai ser bom para mim? Tem que julgar, balancear. Então, como é que a sabedoria vem à vida de uma pessoa? A sabedoria advém da adoração reverencial para com Deus e do profundo respeito à palavra do Senhor. Ou seja, amado, submissão total a Deus. Diga, submissão total a Deus. Não adianta, amado, se a gente escolhe, não, isso eu me submeto a Deus, isso aqui, deixa comigo. Não. Submissão
submissão total a Deus. Então, a pessoa sábia, ela é descrita na Bíblia como alguém que reconhece, confia e se entrega ao entendimento de Deus, ao que Deus disser, amado. Essa pessoa se entrega, ela confia e ela descansa no Senhor. Então, decisões sábias são aquelas que nós tomamos para nos preservar de tudo que é mal, de tudo que é perverso. Então nós temos que ponderar, amado. Eu vou tomar uma decisão. Isso aqui está me livrando do mal ou está me encaminhando para o que é perverso? Nós temos que avaliar. Provérbios 2,12 diz: para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas. Nós lemos lá Provérbios 2, de 1 a 22. Que, estamos aqui vendo cada versículo. Então não faça escolhas que vá para o caminho do mal, que você vai cair na mão, na lábia, enfim, no laço de pessoas que dizem coisas perversas. Não. A Bíblia já diz: não se assente na roda dos escarnecedores. Amado, não faça escolhas que te afaste de Deus, que te afaste do seu chamado. Você tem um chamado, eu tenho um chamado. Então nós não podemos fazer escolhas que nos afastem dos desígnios e propósitos de Deus para nós. A sabedoria para nós, povo da graça, é o conhecimento da vontade de Deus que vem como? Pela revelação da sã doutrina e pela prática desse conhecimento, amado. Porque não adianta a gente estar aqui adquirindo sabedoria, conhecimento, e a gente não coloca em prática. Fica só a ovelhinha gorda lá, obesa. Tem que pôr em prática, amado, porque é o conhecimento e a prática que nos permite viver uma vida que seja agradável ao Senhor. Então, você precisa viver, amado, o que você está aprendendo nesta igreja. Eu e você precisamos. Nós precisamos viver o que nós temos aprendido da parte de Deus. E é dessa forma que nós nos tornamos o quê? Pessoas agradáveis a Deus. E nós mostramos que nós tememos ao Senhor. Colossenses 1,9 diz: por esta razão também nós, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Veja bem, mano, qual era a oração do apóstolo Paulo? Que transbordeis, que eles transbordassem do quê? O pleno conhecimento da vontade de Deus, não é da própria vontade. E só a graça dá este pleno conhecimento, discernimento para fazer as escolhas e tomar as decisões sábias da vida. Colossenses 1,10 diz o quê? Como é que nós temos que viver? Aí diz: a fim de viverdes de modo digno do Senhor. Então, mas vamos pensar, quantas pessoas nós conhecemos que realmente vivem de modo digno do Senhor? E diz: então nós temos que viver de modo digno do Senhor. O que mais? Para o seu inteiro agrado. Então, viver de modo digno agrada ao Senhor. Que mais? Eu vivo de modo digno do Senhor. Eu vivendo dessa forma, eu vou agradar ao Senhor. E aí o que vai acontecer? Vou frutificar em toda boa obra e crescer no pleno conhecimento de Deus. Então, amados, é dessa forma que Deus quer que nós vivamos. Porque, infelizmente, há muitas pessoas que elas não querem viver de modo digno, mas elas querem vir para a igreja, querem fofocar, querem ficar olhando a vida do outro, querem ficar cuidando do que não deve. Então, amados, o apóstolo Paulo ele disse o quê? Que nós devemos temer ao Senhor, viver de modo digno, buscar sabedoria, transbordar do conhecimento, da prática desse conhecimento. É assim que nós devemos viver.
E quando é que este conhecimento é evidente na vida de um crente? Como você sabe identificar, amado, se um crente é sábio, se um crente é temente a Deus? Como é que a gente identifica isso? Tiago 3,17 diz: a sabedoria, porém, própria, é isso que diz? Não, a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente o quê? Pura, depois pacífica. Olha as características aqui de quem é sábio: indulgente, amável, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Então, como é que eu sei aqui, como é que eu descubro se alguém é sábio, é temente a Deus? Tem essas características, amado. A sabedoria que vem dessa pessoa é uma sabedoria pura. Não é a pessoa que peita alguém e fala: eu sei mais que você. Isso não é sabedoria, amado. Isso é ignorância. A sabedoria que vem do alto, ela é pura. Ela é pacífica, de paz. Indulgente, quer dizer amável. Tratável. De bons frutos. Sem fingimento. Então, amado, a sabedoria se torna evidente quando o crente vive uma vida marcada por essas características aqui: pureza, paz, gentileza, espírito conciliatório, bons frutos. Quando vive uma vida imparcial, sem fingimento, quando a vida da pessoa é sim, sim, não, não, porque a Bíblia diz que o que passar disso vem da onde? Do maligno. Então, quando a pessoa sabe se posicionar, sabe fazer escolhas, tomar decisões, sabe o que é certo, o que é errado, isso é ser sábio, amado. Então, a sabedoria, ela vem da Bíblia Sagrada, por meio da Bíblia Sagrada, não é conhecimento externo. A sabedoria vem de Deus. Tiago 5 diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Então, amado, só que as pessoas, elas têm uma ideia de que é assim: Deus é uma fadinha que fica lá no céu com uma varinha de condão, e quando alguém fala: eu quero sabedoria, aí Deus faz o quê? Plim, plim, sabedoria para você. É assim que acontece? Não. Nós temos que buscar a sabedoria, amado. Eu já disse aqui, você acha que quando a gente pede para Deus: Senhor, eu preciso ter paciência, Deus vai pegar um bocado de paciência e enfiar dentro de nós, ou Ele vai dar uma situação em que nós vamos ter que usar a paciência? É a mesma coisa, sabedoria. Eu quero sabedoria. Deus vai nos dar situações. Então, há pessoas que já oraram muitas vezes pedindo sabedoria a Deus, mas são pessoas que continuam fazendo escolhas erradas. A Bíblia diz: peça sabedoria. Então, nós temos que pedir sabedoria, amados. Há pessoas que precisam, vamos pensar, todos nós aqui, de agora para o final do ano, nós teremos muitas decisões para tomar. Decisões importantes. Nós vamos precisar fazer escolhas certas. Amados, nós não temos mais tempo para ficar errando. Nós não podemos nos equivocar. Nós precisamos tomar decisões com sabedoria que vem de Deus. Então, daqui a alguns dias, nós vamos virar o ano. E nós não podemos errar, amados. Ficar só uma vida erra, acerta. Não, amados, nós não temos mais tempo para isso. Tem coisas para escolher, coisas para decidir, coisas para viver, coisas para falar. Então agora nós sabemos que Deus quer nos dar sabedoria, mas para isso Ele está nos ensinando o princípio da sabedoria. Tem um pré-requisito, qual é? Temor do Senhor. Então nós, nesta igreja, já entendemos a importância deste tema, deste estudo para nós. E glórias a Deus que nós temos visto já o resultado desse temor do Senhor. Diga graças a Deus. Porque o que acontece quando não
Primeiro, a ausência do temor de Deus faz plantar na carne e depois a colheita é trágica. Amado, plantar na carne traz consequências terríveis. Então não adianta plantar na hora, eu estou afobada, vai isso mesmo, decidi, pronto, foi. Amado, nós temos que pensar, tomar decisões com sabedoria. Segundo, a ausência do temor de Deus faz ouvir outras vozes e seguir os que não têm temor de Deus. Amado, uma pessoa que não tem temor, ela fica cutucando aquela que tem temor até ela perder o temor e ir embora da igreja. Quantas vezes você já não... Eu já vi. Quantas vezes, amadas, as pessoas saem da igreja e elas ficam ligando para os outros, ficam mandando recadinho, ficam cutucando, amado. É isso que as pessoas fazem. Quer dizer, elas perderam o temor, ouviram vozes enganadoras e querem levar a outras pessoas para o abismo, para o mesmo abismo que elas estão. Terceiro, a Bíblia diz que quem não tem temor do Senhor são os ímpios. Amado, há algum ímpio aqui? Que eu saiba, eu sou eleita, você é eleito. Eu sou ovelha, você é ovelha. Quem não tem temor então é o ímpio, é o lobo, é o perdido, não nós. Salmos 36:1 diz: há no coração do ímpio a voz da transgressão, não há temor de Deus diante dos seus olhos. O ímpio não tem, amado. Ele é filho do perdido, né? Filho do diabo, mas nós somos eleitos. Diga, eu sou eleito de Deus. Diga, eu sou justificado. Diga, eu tenho temor do Senhor. Quarto ponto, o crente que vive sem temor de Deus será disciplinado e corrigido. Olha, amado, seremos. Se somos filhos, seremos. Jeremias 2,19 diz: a tua malícia te castigará. Amado, isso é para o povo de Deus, não é para o ímpio. E as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus e não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. Então o que Deus está dizendo aqui? Olha, não tem temor, mas ele diz: sabe, pois, é para saber, amado. O que acontece? Ele diz: vê, é para você ver que mal e que amargo é deixar o Senhor teu Deus. Que amargo, amado, que mal e que amargo é deixar o Senhor. Então, muitos crentes têm a tendência de minimizar o temor de Deus e achar que, eu respeito Deus. Mas, amado, temer a Deus significa muito mais do que isso, muito mais do que apenas respeito. O temor bíblico inclui compreensão do quanto Deus odeia o pecado e a transgressão. Se uma pessoa realmente é temente a Deus, ela entende isso. Hebreus 12:5 diz: e estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, quem é filho, diga amém. Não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele é reprovado. Então não tem que falar: Senhor, se eu estou sendo reprovado nisso, não desmaie por isso. Diz: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Versículo 7: é para a disciplina que perseverais. Deus nos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estás sem correção, agora que vem, né? O problema aqui: se estás sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Versículo 9: além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pensa lá, se nós respeitávamos os nossos pais, imagina Deus, pois eles nos corrigiam
por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. E o que diz o versículo 11? Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria. É claro, amado. Está sendo disciplinado ali, a pessoa não vai ficar, que alegria. Não vai. Mas, de tristeza. Ao depois, o que acontece depois? Entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Amado, só nós nos lembrarmos, né? Quando nós éramos disciplinados pelos nossos pais. Então, embora a disciplina de Deus seja feita sempre em amor, ainda é algo difícil para nós. Amém, amados? Às vezes a gente arde no nosso lombo a disciplina. Às vezes é algo amedrontador. Mas Deus é misericordioso, amado, que muitas vezes nos ajuda ainda a colher aquilo que nós plantamos errado. Pensa aí, amado, quando você era pequeno, você não tinha receio da disciplina dos seus pais? Né? Cada pai tinha um tipo de disciplina. Um era com vara, um era com um pedaço de pau, um era com a chinela de pau. Amado, assim deve ser o nosso relacionamento com Deus. Nós devemos temer sua disciplina e procurar viver as nossas vidas de uma forma que agrade o Senhor. Ponto 5, estamos terminando. É preciso alertar e ensinar aos que não possuem o temor do Senhor. Amado, você tem que ser uma fonte de vida, uma fonte de temor para aquelas pessoas que não têm temor. Então, que Deus possa te usar, me usar, para nós falarmos: olha, nós estamos com esse estudo, é uma série de estudo, o temor do Senhor. Passe essa série para outras pessoas, amado, porque sem temor a Deus, amado, pode dizer que é crente, mas não é. Sem temor a Deus, nós não alcançamos nada, nós não fazemos nada, porque o temor vem antes de tudo. Salmos 34:11 diz: vinde, filhos, e escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Então, leve esse conhecimento para alguém, amado. Porque sem temor não há sabedoria. Sem sabedoria, o que acontece? As escolhas serão erradas, equivocadas. Né? Se nós acabamos tomando o quê? Decisões carnais, decisões irracionais ou racionais, mas sem a aprovação de Deus. Então nós precisamos praticar esse temor, temos que ser tementes a Deus, mas precisamos passar para outras pessoas também. E eu quero encerrar essa mensagem, amado, com uma passagem que mostra a sabedoria de um homem na hora de uma escolha. Ele tinha uma decisão para tomar, ele tinha uma escolha para fazer, na hora de uma grande tentação, e nós também, às vezes, somos tentados a fazer alguma coisa que não deveríamos fazer. Às vezes a gente acaba o quê? Perdendo coisas, perdendo tempo, com consequências ruins na nossa vida, porque veio uma tentação ali. Amado, tentação não é pecado. Todo ser humano é tentado. Agora, você ceder para aquilo, aí sim é uma transgressão, aí sim é um pecado. Porque tentados nós somos. Agora, nós temos que ver, eu vou ceder aquilo ou não? Então, vamos pensar agora. Visualiza aí, que nós vamos falar dessa pessoa aqui. Visualiza aí um homem solteiro, bonito, forte, atlético, inteligente, capaz, em uma posição de prestígio, perfeito em tudo. Está pensando nesse rapaz? Aí Marcelo vai falar: sou eu mesma. É esse Marcelo? Amém. Um homem bonito, solteiro. Não, solteiro não. Solteiro não, casado. Agora acrescente a esse homem, amado, o fato dele ser um eleito de Deus, dele fazer a vontade de Deus, dele ser temente a Deus e abençoado em tudo. Pensou nesse homem? Agora vou pensar do outro lado, uma mulher. Pensa aí numa mulher rica, atraente, bonita, sensual, esperta, e acrescente aí a essa mulher o fato dela ser egípcia, ímpia e casada. Estamos falando de quem? De
José. Vamos ler a palavra do Senhor em Gênesis 39, 7. Diz: aconteceu, depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Olha que mulher abusada. Ela era casada. Ele, porém, recusou e disse à mulher de seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Então, nós sabemos o que aconteceu aqui nessa história. Essa mulher rica, linda, sensual, egípcia, estava o quê? Seduzindo um rapaz, um homem de Deus. José era mordomo, José era o número 1 na casa de Potifar. E o que ele disse? Olha, eu não sou aqui maior do que ele. Mas o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo assim: olha, ele me confiou tudo. Ele nem sabe tudo que tem nessa casa, mas eu sei. E eu sei mais do que ele. E eu posso dispor de tudo, menos de uma coisa: de você. Era o que ele estava dizendo para aquela mulher: porque você é a mulher do meu Senhor. E ele disse: como eu cometeria essa maldade contra o meu Deus, contra o meu Senhor? Então, amado, José teve que tomar uma decisão importante. Eu quero que você traga isso para as suas decisões. Nós muitas vezes seremos tentados em muitas coisas, mas quando nós usarmos a sabedoria, o temor do Senhor, nós não vamos ceder ao pecado. Assim como José. José teve que decidir o que fazer na hora da tentação, na hora do fogo. Pensa que, amado, era uma fornalha que abriu aqui. Eles acenderam 7 vezes mais, ardia 7 vezes mais. Pensa, amado, não é uma tentação ali? Mas José tinha um diferencial. Ele era temente a Deus. Ele era obediente. Ele era reto. Ele era íntegro. E ele se desviava do mal. José era sábio, amado. E ele tinha essa sabedoria. E ele aplicava o conhecimento e a revelação que ele tinha recebido de Deus na sua vida diária. Então isso lhe fez decidir certo, pelo que era certo. Ele decidiu pela santidade. Ele decidiu pela obediência, pelo submetimento, pela reverência, pelo temor a Deus. E a história de José era muito linda, mas porque ele cresceu, ele prosperou, ele progrediu, ele enriqueceu, ele foi honrado mais do que todos os seus familiares, e todos os seus concidadãos, e todos os ímpios que habitavam no Egito. Ele foi honrado, amado. Traga isso para você, para a sua vida. Vamos trazer isso para nós. Deus fez você, amado, verdadeiramente, e o que Deus quer é que a gente reine em vida. Verdadeiramente é o que Deus quer, que nós reinemos em vida. Assim como José reinou em vida. Então, nós temos que nos lembrar do que nós estamos falando hoje, que sabedoria anda de mãos dadas com o temor do Senhor. E a promessa de Deus para você, amada, é que você recebeu a abundância da graça e o dom da justiça, então você reinará em vida através de Jesus Cristo. E o Senhor também tem um reinar em vida para você, assim como foi com José. Mas Ele quer que você aprenda com José, que o princípio desse reinar em vida, de ver a bênção, a riqueza, a prosperidade, a honra, a glória, se chama o quê? Há um princípio que se chama temor do Senhor. Então, fazer as escolhas e as decisões serem tomadas com sabedoria, só quem teme ao Senhor. Não adianta a pessoa dizer: eu tomei uma decisão, vai dar tudo certo. Tomou uma decisão baseada em quê? No princípio? Temor do Senhor?
com a sabedoria que vem de Deus? Se foi assim, vai dar tudo certo. Se não, amado, se foi na carne, vai dar errado. Então nós vamos orar agora. E nesta noite especial nós vamos orar por esta sabedoria, amado. Porque nós vamos, daqui a alguns dias, começar um novo ano. E nós temos que ser pessoas sábias. Amém? Usar essa sabedoria que Deus nos deu, tomar decisões, temos que temer a Deus, para que nós sejamos bem-sucedidos. Que assim seja, porque assim disse o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Amém?